Vivemos em um mundo repleto de barulho, distrações e pressões. O caos do dia a dia, com suas demandas intermináveis e notícias perturbadoras, muitas vezes nos deixa sobrecarregados e desconectados. Em meio a essa agitação, pode parecer difícil ouvir a voz de Deus. No entanto, a Bíblia nos assegura que Ele continua a falar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desordenado. Deus não está distante ou indiferente ao nosso caos. Pelo contrário, Ele deseja se comunicar conosco, oferecendo orientação, consolo e direção. Em João 10, versículo 27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." Essa promessa nos lembra que, como seus filhos, temos a capacidade de ouvir sua voz, mesmo em meio ao barulho. Em um mundo repleto de ruídos e distrações, ouvir a voz de Deus exige intencionalidade. Muitas vezes, Ele não grita para chamar nossa atenção. Em vez disso, fala em um suave murmúrio, como vemos em 1 Reis 19, versículo 12. Esse relato do profeta Elias nos ensina que, para ouvir a Deus, precisamos nos afastar do barulho e buscar a quietude. A quietude não é apenas a ausência de som, mas um estado de espírito que nos permite estar presentes diante de Deus. É nesses momentos de silêncio que podemos discernir sua voz com mais clareza. No seu livro, Comentário sobre os Salmos, Martinho Lutero relata que a quietude é essencial para a comunhão com Deus. Ele escreve: "O silêncio é a linguagem da alma que busca Deus, é no silêncio que ele sussurra seus segredos mais profundos." Lutero enfatiza que, sem quietude, corremos o risco de perder a voz de Deus no meio do caos. Jesus também nos deu o exemplo de buscar a quietude para se conectar com o Pai. Em Marcos 1, versículo 35, lemos que ele se levantava de madrugada, enquanto ainda estava escuro, e ia para um lugar deserto para orar. Esses momentos de solitude eram essenciais para que ele ouvisse a voz do Pai e recebesse direção para seu ministério. Aplicar essa verdade em nossa vida significa criar espaços de quietude no dia a dia. Pode ser um momento de oração pela manhã, uma caminhada em silêncio ou simplesmente desligar as distrações por alguns minutos para ouvir a Deus. Esses momentos não precisam ser longos, mas devem ser intencionais. Quando nos colocamos em quietude, estamos dizendo a Deus que Ele é mais importante do que nossas tarefas, preocupações ou distrações. E, ao fazermos isso, abrimos nossos corações para ouvir sua voz com mais clareza. A Bíblia é o principal meio pelo qual Deus fala conosco. Ela não é apenas um livro de histórias ou ensinamentos, mas a própria voz de Deus escrita para guiar, corrigir, consolar e encorajar. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, lemos: "Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça." Essa passagem nos lembra que a Bíblia é viva e eficaz, capaz de falar diretamente ao nosso coração. Quando lemos as Escrituras, estamos ouvindo a voz de Deus de maneira clara e objetiva. Ela nos revela seu caráter, seus planos e sua vontade para nossas vidas. Em Salmo 119, versículo 105, está escrito: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." Essa metáfora nos mostra que a palavra de Deus ilumina nossos passos, mostrando-nos o caminho a seguir, mesmo em meio à escuridão do caos. Para ouvir a voz de Deus na palavra, é essencial que a leiamos com regularidade e intencionalidade. Isso não significa apenas ler por obrigação, mas meditar profundamente no que está escrito, permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Em Josué 1, versículo 8, Deus instrui: "Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido." Aplicar essa verdade em nossa vida significa dedicar tempo diário à leitura e à meditação das Escrituras. Podemos começar com um plano de leitura bíblica, mas também é importante parar e refletir sobre versículos que nos chamam a atenção, perguntando a Deus o que Ele deseja nos ensinar através deles. Quando ouvimos a voz de Deus na palavra, encontramos direção para nossas decisões, consolo para nossas dores e esperança para nossos desafios. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao caos, Deus está no controle e tem um plano para nossas vidas. Deus não nos criou para vivermos isolados. Ele nos colocou em comunidade para que possamos crescer juntos, encorajar uns aos outros e discernir sua vontade coletivamente. A Bíblia nos ensina que, muitas vezes, Deus fala através de outras pessoas, como líderes espirituais,
amigos e familiares que caminham conosco na fé. Em Provérbios 11, versículo 14, lemos: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Essa passagem nos mostra a importância de buscar orientação e sabedoria na comunidade. Quando estamos em dúvida ou enfrentamos desafios, Deus pode usar pessoas ao nosso redor para nos trazer clareza e direção. A igreja primitiva é um exemplo poderoso de como a comunidade pode ser um canal da voz de Deus. Em Atos 15, vemos os apóstolos e líderes reunidos para discutir uma questão importante sobre a fé. Eles buscaram a Deus juntos, e o Espírito Santo guiou suas decisões. Esse episódio nos ensina que, quando nos reunimos em comunidade para buscar a Deus, Ele fala de maneira clara e unânime. Além disso, a comunidade nos ajuda a discernir a voz de Deus quando estamos confusos ou emocionalmente abalados. Em Eclesiastes 4, versículo 9 e 10, está escrito: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor retorno pelo seu trabalho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Essa passagem nos lembra que, na comunidade, encontramos apoio e discernimento para ouvir a voz de Deus. Aplicar essa verdade em nossa vida significa estar ativamente envolvido em uma comunidade de fé, onde possamos compartilhar nossas lutas, ouvir conselhos sábios e orar uns pelos outros. Também é importante estar aberto a receber correção e orientação de pessoas maduras na fé, reconhecendo que Deus pode usar suas palavras para falar conosco. Quando ouvimos a voz de Deus na comunidade, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Ele nos deu irmãos e irmãs para nos ajudar a discernir sua vontade e nos encorajar a seguir seus caminhos. Deus não apenas fala através da quietude, da palavra e da comunidade, mas também pode usar as circunstâncias da vida para se comunicar conosco. Muitas vezes, Ele abre portas, fecha caminhos ou permite situações que nos levam a refletir e a buscar sua vontade. Em Romanos 8, versículo 28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Essa passagem nos assegura que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus está trabalhando para o nosso bem. Um exemplo bíblico disso é a história de José. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, José enfrentou circunstâncias que poderiam tê-lo levado ao desespero. No entanto, ele confiou em Deus e, no final, pôde dizer a seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Deus usou as circunstâncias difíceis da vida de José para posicioná-lo como um líder que salvou muitas vidas durante um tempo de fome. As circunstâncias também podem ser uma forma de Deus nos corrigir ou redirecionar. Em Provérbios 3, versículo 11 de dezembro, lemos: Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Quando enfrentamos dificuldades, é importante perguntar a Deus o que Ele deseja nos ensinar através delas. Aplicar essa verdade em nossa vida significa estar atento aos sinais de Deus nas circunstâncias do dia a dia. Podemos perguntar: o que Deus está tentando me mostrar através dessa situação? Como Ele deseja que eu responda? Quando fazemos isso, as circunstâncias se tornam uma ferramenta para discernir a voz de Deus e seguir sua vontade. Ouvir a voz de Deus em meio ao caos não é uma tarefa fácil, mas é possível quando buscamos a quietude, meditamos na palavra, nos envolvemos na comunidade e estamos atentos às circunstâncias. A Bíblia nos assegura que Deus está sempre conosco, mesmo quando o barulho do mundo tenta abafar sua voz. Ele deseja se comunicar conosco, oferecendo direção, consolo e esperança em todos os momentos. Se você está passando por um período de turbulência e deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza, lembre-se, Ele está ao seu lado, pronto para falar ao seu coração. Basta que você reserve um tempo para buscá-lo, esteja aberto à sua palavra e permita que a comunidade e as circunstâncias sejam instrumentos dele em sua vida. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja declarar sua confiança em Deus, escreva nos comentários: Deus está falando comigo. Que essa simples declaração seja um lembrete de que Ele está presente, guiando cada passo do seu caminho. Que Deus abençoe você e lhe dê ouvidos atentos para ouvir sua voz, mesmo em meio ao caos. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé,
dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.